Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um Papo Sacro Cast. Hoje tenho aqui um convidado ilustre, o professor Adriel Teixeira. Vamos bater um papo hoje sobre psicologia, falar um pouco das raízes dela na filosofia, principalmente na metafísica. Professor, fique à vontade para se apresentar. Boa noite, meu nome é Adriel Teixeira, eu sou professor de português, mas também dou aula de filosofia, tenho feito recentemente algumas lives pelo Instagram sobre o tema que hoje nós trataremos aqui, que são as bases metafísicas da psicologia, e é um grande prazer, é um grande prazer poder estar aqui no Papo Sacro, né, no podcast do meu amigo Lucas, que me convidou, eu fiquei surpreso, né? Vamos ver o que a gente tira daqui hoje. Eu fico surpreso, eu fiquei honrado e eu se aceitar. Vamos lá, professor. Na faculdade, na academia, se fala muito que a psicologia nasceu com Wundt, a psicologia científica. O que o senhor acha disso? Onde realmente nasceu a psicologia? Olha, a psicologia ela remonta a tempos imemoriais. Certamente uma das ciências mais antigas que existem. De fato, a psicologia dito científica, né, tal como preconiza o método científico moderno, de fato surgiu, né, em Leipzig, no final do século XIX, ali com Wilhelm Wundt. Mas a psicologia, enquanto ciência da alma, que estuda o ser humano na sua integralidade ontológica, ela é muito mais antiga. Né? A psicologia como um ramo da antropologia, que, por sua vez, é um ramo da física, né? da cosmologia, da ciência da natureza, tal como compreendida e ensinada por Aristóteles. E até mesmo antes de Aristóteles, nós podemos dizer que no Ocidente a psicologia ela surge mais ou menos ali na chamada virada humanista, que houve na filosofia grega, quando o tema de discussão filosófica deixou de ser a fisiologia, ou seja, o estudo da natureza enquanto constituição do cosmos, e passou a ser ali, com a virada da passagem dos pré-socráticos para Sócrates, o estudo do homem propriamente dito. Isso no Ocidente. Mas a gente sabe que antes da filosofia socrática, antes da filosofia grega, outras civilizações, como a indiana, a chinesa, já tinham as suas próprias concepções do homem e da psicologia tão complexas e tão desenvolvidas quanto a ocidental. Então, assim, é uma ciência de fato muito antiga. Chega a ser até difícil dar uma data exata de quando a psicologia surgiu. Como ciência, no sentido moderno do termo ciência, de fato surgiu com com Wundt, né? Mas, é claro, a gente sabe que esse conceito moderno de ciência já é um conceito um tanto deturpado, né? Um tanto distorcido e empobrecido do que de fato é ciência. Né? Na antiguidade, ciência era compreendido como o conhecimento da realidade pelas suas causas, o conhecimento dos entes pelas suas causas primeiras. Então, é óbvio que hoje em dia ciência não é mais entendido nesse sentido. Ciência é entendido no sentido do método científico, né? E o método científico nós sabemos que ele é sensualista, ele é materialista, ele é reducionista, né? Ele tende a reduzir a realidade àquilo que pode ser percebido e acessado somente pelos 5 sentidos. Eu estava em mudo. Perfeito. Uma vez eu conversei aqui com um professor também de psicologia, a gente gravou um tema sobre judaísmo aqui. O intuito, no início, era falar sobre uma certa influência também do pensamento hebraico do judaísmo para a psicologia. O senhor acha que também existe também uma certa psicologia na tradição judaica?
Certamente, certamente. Eu não tenho assim tanto conhecimento da tradição judaica, né, um conhecimento tão aprofundado, mas certamente, porque as bases, a base a antropologia, o que se chama de antropologia bíblica, né, que é a base da antropologia cristã, que por sua vez é a base da psicologia cristã tradicional, é a antropologia judaica. É o modo como os judeus compreendiam a constituição do ser humano, né? E uma das tônicas, né, que todas as grandes tradições espirituais da humanidade sempre enfatizaram é que o homem é um ser tripartite. Ele é tricotômico, ele é constituído fundamentalmente de três partes, né, que na tradição cristã são chamadas de corpo, alma e espírito. Mas isso não é algo exclusivo da tradição cristã. Isso é algo que todas as grandes tradições da humanidade, né, já postulavam, já ensinavam. E que essa tripartição da constituição ontológica humana corresponde à tripartição do próprio cosmos. Né? Há uma correspondência direta. Então, assim como no homem existe um corpo, uma alma e um espírito, no cosmos, né, no macrocosmos, ou seja, no universo que nos circunda, também existe uma dimensão de corporeidade, uma dimensão psíquica e uma dimensão espiritual. E a realidade concreta, né, nada mais é do que a interpenetração desses três domínios. Perfeito. Depois eu queria tocar nesse ponto que o senhor falou sobre o corpo, a alma e o espírito. Vou deixar essa pergunta um pouco mais para o final. Professor, qual é a relevância primeiramente, o que é metafísica? Então, lá, definição clássica de Aristóteles. A metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Né? Veja bem, tudo que existe tem ser. Né? Ou seja, eu tenho ser, você tem ser, o computador pelo qual nós estamos nos comunicando tem ser, a caneta que eu estou segurando tem ser, a camisa que eu estou usando tem ser, tudo que existe tem ser, porque é. Só que ter o ser não é a mesma coisa que ser o próprio ser. Entende? Veja, uma coisa é eu estudar uma ciência que estuda os computadores. Né? O computador ele tem ser, né? Mas ele não é o próprio ser. Uma ciência que estuda as canetas. A caneta tem ser, mas ela não é o próprio ser. Uma ciência que estude as camisas. A camisa tem ser, mas ela não é o próprio ser. A metafísica é uma ciência que estuda o ser enquanto ser, não enquanto alguma outra coisa. Todas essas coisas que eu mencionei, elas têm ser, e por elas terem ser, elas são chamadas, justamente na metafísica, de entes. A palavra ente vem do particípio presente do verbo ser. Ou seja, ela quer dizer que o que é ente participa do ser, em algum grau. Só que esse participar não implica uma identidade absoluta com o ser. Então é como se assim, todas as criaturas que têm ser, elas fossem uma mescla de ser e não ser. Elas são por um lado e não são por outro. E na medida em que elas não são, e na medida em que elas são, elas participam do ser. Perfeito. Entende? Então, a metafísica é essa ciência que estuda o ser enquanto ser. E ela é chamada de metafísica, ou seja, o que está para além da física, porque a física é a ciência que estuda o ser enquanto móvel, móvel no sentido de mutável. Ou seja, a partir do momento em que eu compreendo que o ser é e o não ser não é, e que o ser em si mesmo é imutável, mas ao mesmo tempo eu percebo que existem no mundo coisas que se mudam, seres que se mudam, eu preciso, de algum modo, conciliar essas duas verdades. Tá? E aqui entra justamente o problema, aquele clássico problema que Aristóteles resolveu entre a concepção parmenidiana do ser estático, do ser enquanto uma unidade estática, e a concepção heraclítica do ser, de Heráclito, né? Do ser enquanto móvel, enquanto fluido. Aristóteles deu uma solução genial para esse problema por meio dos conceitos metafísicos fundamentais de ato e potência, né? Que a gente pode até aprofundar posteriormente. Mas
o ser enquanto móvel, o ser enquanto mutável, não é o ser em si mesmo, não é o ser enquanto ser, é o ser enquanto se torna não ser, entende? Porque ser caneta não é ser um computador, não é ser alguma outra coisa, entendeu? O ser é ele próprio. O ser só é. Eu vejo que muitas pessoas que tentam, né, explicar um pouco o que é o ser, porque praticamente nunca vi ninguém falar com, tipo, fechar o martelo, o ser é isso. Eu já vi gente falar que ser equivale a existir, mas não é necessariamente Não, existir, não é, professor? não é. Porque, veja bem, o ser absoluto, né, e esse absoluto, né, e relativo são dois conceitos metafísicos. O ser absoluto, que é Deus, não existe. Como Ele é. assim não existe? Não existem as famosas 5 provas de Santo Tomás da existência de Deus? Pois é, existem essas provas. Só que o próprio Santo Tomás diz que a palavra existência, quando aplicada a Deus, ela não tem o mesmo sentido, o mesmo significado do que quando aplicada a qualquer outra criatura. De modo que, a rigor, nós não sabemos exatamente o que existência, a palavra existência significa quando aplicada a Deus. É como se ele existisse sem existir. Ele existe, mas na verdade ele não existe. Ou melhor dizendo, ele não existe, mas na verdade existe. É porque existir, em sentido estrito, na verdade, significa participar do ser. As coisas existem na medida em que elas participam do ser. Porque a existência surge desse encontro do ser com o não ser. A existência, a própria palavra existência, etimologicamente, ela é formada do prefixo ex e do radical e da palavra grega sistere. Grega não, latina sistere. Sistere significa o que permanece, tá? Então, dessa palavra surgiram existência, consistência, subsistência, persistência, resistência. Todas essas palavras em português que têm sistência vieram tem essa mesma origem, desse mesmo radical, sistere, significa permanecer. Existir significa o que permanece para fora das próprias causas. Ex, ou seja, para fora, o prefixo ex, dá a ideia de para fora. Então é como se nós disséssemos assim, olha, a existência é o que está fora de si, por assim dizer, fora das suas próprias causas. Mas, ora, Deus é incausado. Deus não está, Deus que é o ser absoluto, o ser subsistente por si mesmo, ele não está fora das suas próprias causas, porque ele é incausado. Então, ele não existe no mesmo sentido em que as criaturas existem. É por isso que não é errado dizer que, olha, Deus, a rigor, Deus não existe. Deus é. É mais apropriado dizer que Deus é do que Deus existe. Essa distinção é um pouco difícil de entender. Porque, assim, todas as criaturas existem, porque todas elas participam do ser. Mas o próprio Deus, enquanto tal, ele não existe no mesmo sentido que as criaturas. Ele confere existência às criaturas, porque a criatura não pode ter algo que Deus não tem, mas, ao mesmo tempo, Deus tem uma eminência superior às criaturas, de modo que ele tem algo que as criaturas não têm. E esse algo que Deus tem, que a criatura não tem, equivale a uma não existência. É a questão da analogia, né, professor? É o problema da analogia entes, né? Sim. É o centro, é o cerne da metafísica aristotélico-tomista, a doutrina da analogia entes. Cara, né? A gente acabou de ter uma aula incrível e gratuita sobre metafísica, né? Sobre as causas primeiras, sobre as coisas primeiras. Perfeito. Professor, então, tendo explicado o que é psicologia, tendo explicado o que é metafísica, qual é a relação da metafísica com a psicologia? Tipo, a metafísica é algo Bom, trivial para a psicologia? É algo descartável?
Não, olha só, a metafísica ela é simplesmente a base de todas as ciências. Não existe nenhuma ciência que eu consiga, de fato, compreender sem a metafísica. Porque, veja bem, sendo uma ciência do ser enquanto ser, a metafísica é a ciência dos primeiros princípios constitutivos de toda a realidade. Toda a realidade depende desses princípios, inclusive a realidade da alma humana. Então, assim, não é que a psicologia tem uma relação intrínseca com a metafísica, não. A psicologia tem essa relação intrínseca, a biologia, a física, a matemática, todas as ciências, todas, dependem da metafísica. Né? Santo Tomás ele estabelecia uma hierarquia entre as ciências. E das ciências que o homem podia alcançar por meio da sua razão natural, a metafísica era mais elevada. Né? Também chamada de teologia natural, às vezes chamada de teologia natural. Né? A metafísica era mais elevada. Além da metafísica, havia apenas a teologia sagrada, que é a teologia baseada na revelação e a qual nós temos acesso por meio da fé infusa. Só que, por meio da razão natural, a ciência mais elevada que o homem pode alcançar é a metafísica. De modo que todas as outras ciências dependem da metafísica. Todas, absolutamente todas. Não existe nenhuma que não dependa da metafísica. E a psicologia tem uma relação especial com a metafísica, porque a psicologia ela é um estudo da alma humana. Né? E a alma nada mais é do que a forma do corpo. Né? E o corpo nada mais é do que a matéria da alma. Então, aqui nós já temos um binômio clássico da metafísica aristotélico-tomista, que é matéria e forma, sem o qual eu não consigo compreender o que é a alma humana e, por conseguinte, o que a psicologia estuda propriamente. Perfeito. Hoje a psicologia ela é dominada pelo cientificismo. A gente vê nas salas de aula, em artigos, etc., uma questão de reduzir sempre a consciência, a matéria, tudo a reações neuroquímicas. O que a psicologia, o que a metafísica traz que, tipo, tiraria a psicologia desse vale do sossego? A noção de alma seria só noção de alma, a noção de alma no final do dia seria algo muito importante para a psicologia? Não. A metafísica traz uma visão mais realista da realidade, ou seja, uma visão mais correta, mais adequada. Né? Uhum. Uma visão que explica muito melhor diversos fenômenos que nós testemunhamos e que, com uma explicação puramente materialista, soam um tanto forçados. Entende? Ou seja, como é que você explica, por exemplo, o amor humano com base numa explicação puramente neuroquímica? É impossível. É impossível. Como é que você explica o amor? Mas eu estou falando aqui o amor não no sentido de paixão. Estou falando no sentido de sacrifício. Como é que você explica no sentido de sacrifício? Você não explica. Isso é inexplicável do ponto de vista materialista. Ou seja, é exigido para explicar determinados fenômenos a postulação de um componente imaterial na constituição psicofísica do homem. Como é que eu vou explicar o conhecimento humano? Como é que eu explico o fato de que eu consigo compreender a realidade? E eu consigo compreender a realidade de uma forma que nenhum outro animal consegue. Veja, sendo que muitas vezes os outros animais têm sentidos muito mais desenvolvidos do que os meus. Determinados sentidos muito mais bem desenvolvidos enquanto sentidos do que os meus de ser humano. Agora, como é que eu posso explicar que, mesmo tendo sentidos mais desenvolvidos, sendo capaz de perceber mais estímulos, mais objetos sensíveis no mundo sensível, eu, que sou um ser humano, sou capaz de um modo geral, compreender o mundo de modo muito melhor, assim, de modo infinitamente melhor do que um macaco, do que um cachorro, do que um gato. Como? Sem a postulação
de um elemento imaterial capaz de apreender a realidade imaterialmente, que é o intelecto, que é a inteligência. Não tem, é impossível. Não dá. Não faz Como é que eu sentido. vou... Exatamente, não faz sentido. Como é que eu vou explicar, por exemplo, os sonhos e aspirações de uma pessoa, ou mesmo os sonhos que a pessoa tem à noite, com base em em meras reações químicas que ocorrem no cérebro, eletroquímicas que ocorrem no cérebro. Ou seja, se eu quer dizer então que é o seguinte, olha, se eu for capaz de reproduzir essas reações eletroquímicas em laboratório, eu vou conseguir produzir nas pessoas os mesmos sonhos, as mesmas imagens interiores? Impossível. Ou seja, as imagens interiores que eu tenho, por exemplo, à noite, quando eu estou dormindo, sonhando, elas não se reduzem às interações eletroquímicas que ocorrem no meu cérebro no momento que eu estou dormindo e que eu estou sonhando com essas imagens. Eu não sou capaz de reduzir uma coisa a outra. Veja, as duas coisas existem simultaneamente. As duas coisas estão acontecendo. Eu estou sonhando, eu estou tendo acesso a determinadas imagens interiores, que muitas vezes eu vivencio como se fosse um mundo externo durante o sonho. E, ao mesmo tempo, no meu cérebro, dentro do meu cérebro, estou conhecendo uma série de reações químicas que correspondem, no plano material, ao que está acontecendo na minha alma. Mas essa correspondência não implica necessariamente uma redução de uma coisa a outra. Perfeito. Entende? Falam muito assim, eu defendo o ilemorfismo, assim, alguns colegas que são mais reducionistas, aí a pessoa pergunta assim, então, se a gente tem uma alma, tal, como é que você explica a questão de pessoas com deficiência intelectual, tal, a alma dele é deficiente? Eu dou o exemplo, que eu não lembro, não sei, não lembro agora quem foi o autor desse exemplo, que é a ideia do pianista e do piano. O pianista só pode tocar um piano se ele tiver as teclas tudo correto, se tiver tudo afinado. Então, o pianista está para a alma e o piano está para a matéria, para o corpo. O que é que o senhor acha disso? Veja bem, o piano é o quê? A mente, Não, o piano é o quê um para o objeto. pianista? Um objeto? Não, sim, é um objeto, mas mais do que um objeto. Ele é um Hum, instrumento. sim, perfeito. Ele é um instrumento musical. Sim, Então, veja bem, o corpo, ou seja, no caso o cérebro, ele está para a alma, assim como o piano está para o pianista. Entende? Então, o cérebro, ele é causa instrumental do que ocorre na alma. Mas ele não é a causa eficiente. Aqui são dois conceitos metafísicos. eu ia falar agora, metafísica de novo resolvendo esse problema. Da Exatamente, causalidade exatamente. aristotélica, perfeito. Perfeito, o senhor abordou tudo dessa pergunta. Vamos agora para a próxima. Deixa eu só pegar aqui. Senhor, em que momento, qual foi o ápice também, em que a metafísica, a ideia do transcendente, foi esquecida na psicologia? Olha, isso daí é difícil retraçar isso aí, porque é um processo que levou séculos, né? Não foi do dia para a noite. Foi um processo lento e gradual de progressivo esquecimento, né? De progressivo, não só esquecimento, mas assim até mesmo um abandono deliberado, né? Um esquecimento voluntário, né? A partir de um determinado momento ali, mais ou menos na virada da Idade Média para a Idade Moderna, o homem ele como que começou a, a, a voluntariamente se forçar a esquecer o que ele já sabia. Né? Mas assim, o problema já começa na Idade Média, com o nominalismo, né? Com a questão lá dos universais, por exemplo, a questão lá do Guilherme de Ockham, que defendia que os universais não existiam, tudo que nós chamamos pelos nomes universais nada mais são do que nomes e não correspondem a nenhum universal propriamente dito na realidade objetiva. O problema já começa todo aí. E aos poucos você tem vários passos, né? Aí depois vem o cartesianismo, com a dúvida metódica, depois você tem o idealismo alemão, né? Você tem lá com
com Kant, né, com as formas a priori da percepção do conhecimento, o subjetivismo moderno, o idealismo, aí o racionalismo, aí vem ladeira abaixo, até a gente chegar nos dias de hoje em que as pessoas não conseguem distinguir, não conseguem saber o que é homem e o que é mulher, entendeu? Perfeito. Toda a miséria moral e intelectual que nós vivemos hoje em dia, ela deriva do fato de que nós esquecemos a metafísica. Esse conhecimento é um conhecimento fundamental para nós recuperarmos a nossa sanidade mental. Valores transcendentes, né? Uma verdade transcendente, um princípio transcendente que Exatamente. norteia a razão, e não é algo mais cultural, é algo de subjetivo, que nem como o senhor tratou a questão do gênero, que o senhor gravou uma live incrível também sobre essa questão do gênero e Você sobre viu? Acho que foi com o Alan. claro, foi assistir e sobre a perspectiva tomista, eu achei incrível. Professor, o senhor acha que... Eita, o gatinho subiu aqui. Deixa eu botar aqui no chão. O senhor acha que as abordagens de hoje, por exemplo, a psicanálise, o behaviorismo, elas contribuem para esse materialismo, para esse reducionismo? Não é que elas contribuem, elas são fruto disso, né? Elas já são o produto do materialismo, né? O materialismo é mais antigo. O materialismo ele já estava plenamente acabado ali no positivismo do século XIX. Né? Essas outras escolas, né? Hoje em dia está até havendo um processo de tentativa, né, de recuperação, até com algumas correntes de psicologia moderna. Você vê, por exemplo, os junguianos, eles tentam, né, tentar recuperar algum tipo de sabedoria ancestral, tentam falar de alma, de espírito, mas eles não conseguem, porque eles não têm a base metafísica adequada. A metafísica deles, entre aspas, a pseudo-metafísica que eles aderem, é uma metafísica completamente já deturpada, moderna, subjetivista, idealista, que não consegue dar conta dos problemas reais. E é justamente por isso que todas essas correntes que tentam, de algum modo, recuperar algum tipo de sabedoria ancestral, elas acabam patinando, porque elas se deparam com problemas metafísicos que elas não conseguem resolver. Acho que Viktor Frankl também lida muito com isso. O senhor me escuta bem ou está muito afastado? O Viktor Frankl é um excelente exemplo. Né? A ideia do fim último, do sentido último, a ideia de... Sim, mas veja bem, mesmo ele tem vários problemas do ponto de vista da metafísica. Né? Ele adere a uma metafísica existencialista, heideggeriana. Então, tem vários problemas que ele não consegue resolver, a psicologia dele não consegue resolver. No meio católico, adota-se muito, né, venera-se muito ainda da pessoa do Viktor Frankl, e, de fato, ele tem seus méritos, ele tem as suas contribuições, mas ele também tem muitas insuficiências. Ele é muito insuficiente em vários pontos, que só são respondidos adequadamente pela psicologia atomista, de base metafísica. Professor, qual a relação, qual a importância da alma para a psicologia? A alma é o objeto da psicologia. Não haveria psicologia sem alma. Psicologia é ciência da psique. Psique em grego é alma. Então, se eu não tenho uma noção adequada do que é alma, né, como é que eu vou ter uma psicologia? Hoje em dia existem correntes de psicologia que dizem que a psique nem existe, que a alma nem existe, tipo behaviorismo. Então, assim, então, que ciência é essa, né? Que se pretende altamente científico, behaviorismo? Que ciência é essa? Que nega a existência do próprio objeto, do seu próprio objeto de estudo. Isso é como você querer estudar uma matemática sem número, uma linguística sem linguagem, uma teologia sem Deus. É um Gostei do absurdo exemplo. completo. Gostei dos exemplos. Os exemplos foram cirúrgicos agora, viu? Professor, o senhor tratou um pouco sobre essa questão, eu queria aprofundar mais. Como é que o senhor responderia na questão, do reducionismo, por exemplo? Eu
tem um amigo meu, um abraço para esse amigo, vou mandar para ele essa live, esse episódio. Ele tende a reduzir o amor a processos neuroquímicos e a liberdade humana também a processos neuroquímicos, caindo no final do dia para o determinismo. Como o senhor Sim. lidaria com esses argumentos dos fisicalistas? Ora, esses argumentos fisicalistas, eles sempre caem em algum tipo de aporia, né? De modo que, assim, você tem que perguntar para ele, assim, então tá, então você estava pré-determinado a, a chegar à conclusão de que não existe livre-arbítrio, né? Ou você chegou a essa conclusão livremente? Você analisou essa questão e chegou a essa conclusão livremente? Ou você estava pré-determinado, né, a chegar a essa conclusão? É absurdo, não faz nenhum sentido. É Isso a ataca mesma a coisa do validade, sujeito né? que é cético. Isso ataca a É, não, validade do argumento. exatamente. Olha só, para você dizer alguma coisa, você precisa recorrer ao princípio de identidade. Para você dizer alguma coisa, para eu dizer, eu me chamo Adriel, você se chama Lucas, eu preciso recorrer ao princípio de identidade. Para eu dizer, é, esta caneta é azul, eu preciso recorrer ao princípio de identidade. Ou seja, o princípio de identidade é um princípio metafísico. Como é que eu vou negar a metafísica e dizer que não, o princípio de identidade não existe? Só o que existe é a matéria, né? Uma matéria que você aí você pergunta, tá, para o materialista, o que é a matéria? Defina-me. Ele não sabe. Sabe? Quando eu pergunto o que é alguma coisa, eu estou fazendo a pergunta pelo ser da coisa. Ou seja, qual é a identidade da matéria? A matéria é o quê? A matéria é diferente de espírito. Se você diz que o espírito é matéria e que a matéria não é o espírito, como é que você sabe o que é a matéria e o que é o espírito se não existe princípio de identidade? O princípio de identidade é puramente espiritual, Perfeito. como todos os princípios metafísicos são puramente espirituais, são princípios estruturantes da realidade. Então, o sujeito que reduz tudo a reações, todos os processos psicológicos, a reações neuroquímicas. O amor é reação neuroquímica, o conhecimento é reação neuroquímica, a liberdade é reação neuroquímica. Então, eu pergunto para você, então, tá, me defina o que é uma reação neuroquímica e distinga de uma reação física. Me distinga de algum outro tipo de reação. Você não consegue estabelecer as distinções fundamentais, né, sem recorrer ao princípio de identidade. Sim, assim, chega a ser ridículo o sujeito colocar um problema como esse, entendeu? Dizer que, não, só o que existe são as reações neuroquímicas, o livre-arbítrio não existe. Ou seja, quer dizer, então, que como é que você estava determinado, então, desde toda a eternidade, a chegar à conclusão de que o livre-arbítrio não existe? Não faz nenhum Isso, sentido. isso entra num problema muito grande, porque, por exemplo, vamos supor que pronto, ele disse que eu fui determinado também. O que causou essa variação? Porque ele foi determinado a uma coisa, para determinado a uma coisa, e eu fui para outra. Exatamente. O que eles dizem? Eles dizem É, que não. Eles dizem que não, não. O que determina a variação é o ambiente. a experiência. O ambiente muda, se a experiência muda, então o seu comportamento também muda, logo as suas opiniões. Se isso Então defina o ambiente. E Não outra, é o se mesmo isso fosse problema. verdade, o resultado seria tão certo quanto matemático, porque, tipo, se é uma questão de ação e reação, a gente poderia, tipo, como o senhor falou, com a questão do sonho, fazer em laboratório e tal, mas é altamente subjetivo. Eu posso crescer com a mesma pessoa, no mesmo ambiente, passando pelas mesmas coisas. A gente vai ter experiências subjetivas demais, distintas uma da outra. Então, o redução... Existe um elemento absolutamente irrepetível e imprevisível. Tá? O que caracteriza, um dos elementos que caracterizam a realidade concreta é a sua existem muitos elementos. E veja bem, o que é esse elemento de imprevisibilidade que existe na realidade concreta? É um elemento de criatividade, de novidade, que só pode vir de um ser que é infinito Perfeito. e imaterial. Não sei se o senhor conhece Alvin Plantinga, conhece?
O quem? filósofo. Alvin Plantinga? Ah, É. sim. Professor, o senhor me escuta bem? Eu estou segurando o fone aqui, tá? Minha voz está baixa, alguma coisa assim, ou o senhor está escutando bem? Não, tô ouvindo com... Mas tô ouvindo. Tá, ok. Mas tem algum barulho aqui, o vento? Não, não, não. Acho que é o meu computador mesmo que está com... O áudio dele não está muito... Né? Depois eu dou uma ajeitada aqui, qualquer coisa. Alvin Plantinga, ele formula um argumento, né? Um argumento evolucionista contra o naturalismo, o materialismo, alguma coisa assim, que ele fala que se a evolução por si só é verdadeira, ela não foi guiada por nada, etc., nós evoluímos para a nossa sobrevivência da espécie. Nada nos garante que a gente evoluiu para o conhecimento da verdade, para o conhecimento de algo real. Sim. A verdade seria o intelecto, o conhecimento do intelecto com base na realidade. Mais ou menos isso. Então, tipo, a gente não tem como saber se apenas o naturalismo é verdade, que eu estou tendo um conhecimento real da realidade ao meu redor. É altamente subjetivo. Termina caindo no ceticismo, o materialismo por si só. Então, é muito problemático a visão materialista e reducionista. Sim, sim. Não, e esse argumento do Plantinga é genial, né? É. Só não tem como você saber, né? Ah, se a evolução, se só o que há é evolução, como é que você sabe que houve de fato uma evolução? Como é que eu Se provo só o que qualquer há coisa? é a evolução e você o ambiente onde você existe é a evolução, como é que você sabe que a evolução, você saiu da existência para olhá-la desde fora? Não, você é um elemento dela. Tem como eu ter qualquer conhecimento realmente, tipo, confiável. Eu não posso confiar em nenhum conhecimento que eu adquiro porque eu sou adaptado para sobreviver, não para conhecer a verdade. Incrível, incrível. Professor, uma questão que eu pessoalmente tenho dúvida em categorizar, tentar responder. Eu acho que além daquela grande disputa entre religião e ciência, existe também a questão da ciência e filosofia. Como se dá uma relação da psicologia? Ela é científica, ela é filosófica, ela é um pouquinho das duas, ela é só uma das duas. Veja bem, não, ela é as duas. Veja bem, eu não, eu sei que existe essa distinção entre ciência e filosofia e, portanto, também entre a psicologia científica e a psicologia filosófica, mas eu não acredito que essa distinção ela seja útil no longo prazo. Ela tem a sua razão de ser, ela tem o seu propósito, mas ela muitas vezes serve para turvar uma compreensão clara de que existe uma zona grísia, né, entre o que é ciência e o que é filosofia. Ou seja, existe uma zona onde essas duas coisas se confundem. Porque é uma zona, é de fato uma zona de interseção entre esses dois domínios. A ciência nada mais é do que uma especialização da filosofia. Ou seja, é um determinado ramo da filosofia que se especializou. Inclusive o termo, né, clássico que se usa para ciência, né, em grego, é episteme. Né? A epistemologia é um ramo da filosofia que estuda a ciência, ou seja, é a filosofia da ciência, a Filosofia epistemologia. natural também, né, professor? A filosofia natural é a cosmologia, ou a física, né, no sentido clássico. Mas a epistemologia é a filosofia da ciência, né, e estuda justamente essa relação entre a ciência e a filosofia. Ou seja, da ciência como uma especialização da filosofia, de determinados ramos da filosofia. Então, por exemplo, a, a própria metafísica. Né? Um dos nomes da metafísica é filosofia primeira, ao passo que a física é filosofia segunda. Mas veja bem, ao mesmo tempo em que a metafísica é filosofia primeira, ela também é ciência do ser enquanto ser. Então a pergunta é: metafísica é filosofia ou é ciência? É as duas coisas, entende? Não existe uma distinção clara entre o que é ciência e o que é filosofia. A filosofia ela se desenvolve até um ponto onde, para ela continuar se desenvolvendo, ela precisa adotar determinados métodos e aí ela se transforma numa ciência. Ela se especializa tanto, né, que ela se transforma numa ciência. A biologia surgiu na filosofia. Quem inventou a biologia foi Aristóteles. A zoologia, quem inventou foi Aristóteles. E tudo isso era originalmente
filosofia da natureza, cosmologia, entendeu? Física. Então, assim, essa relação entre... existe a psicologia científica, né, a psicologia que se baseia em experimentos científicos, no método científico, e que ela tem a sua validade, ela tem suas contribuições, e ela não deve ser ignorada. Tá? Mas, assim, eu estou falando da psicologia científica, baseada em método científico. Eu não A estou PBE, falando de né? determinadas correntes de psicologia que se baseiam numa pseudo metafísica e numa pseudociência, tipo, sei lá, psicanálise. Psicanálise ela não é nem ciência nem filosofia, ela é outra coisa. Né? Ela é uma Anomalia. investigação puramente pessoal, subjetivista lá do Freud, que chegou a determinadas conclusões que têm muito mais um caráter de ideologia do que propriamente de ciência ou filosofia. Mas existe a psicologia científica e também existe a psicologia filosófica, que nada mais é do que uma antropologia filosófica. É um estudo do ser humano na sua constituição psicofísica com base nos princípios tradicionais da metafísica aristotélico-tomista. Estou falando da psicologia ocidental. Isso seria a psicologia filosófica ocidental. E existe a psicologia científica, que foi justamente essa que surgiu no final do século XIX, lá com Wilhelm Wundt, na Universidade de Leipzig. Uma complementa a outra, assim como a matéria Uma complementa a complementa a outra. forma. Não, e, de fato, assim, como a ciência é uma especialização da filosofia, a gente vê uma harmonia muito grande entre as duas. A gente vê que os resultados que experimentalmente nós obtemos pelo método científico com a psicologia científica, com a psicologia experimental, confirmam, confirmam e muitas vezes são até mais bem compreendidos com base nos princípios, né, estudados e aprendidos e fornecidos pela psicologia filosófica. Tem um querido amigo, Álvaro, ele é um psicólogo já graduado, ele é psicólogo tomista, e ele fez uma... Já existe, mas, tipo, ele é a única pessoa, assim, que eu conheço assim, de perto que fez uma junção entre a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental, e a Psicologia Tomista. Conseguiu pegar a questão científica com a questão da filosofia, a psicologia filosófica. Sim, isso é interessante. Esse é um campo assim, de exploração completamente novo, né, que é justamente nessa direção que a psicologia tomista tem que se desenvolver, no sentido justamente de integrar as contribuições da psicologia moderna no arcabouço teórico tradicional de Santo Tomás. Amém. Professor, o senhor tem alguma recomendação de leitura? Alguma recomendação de livros para essa Certamente eu área? tenho sim. Certamente eu tenho Ou, sim. coitado da minha Ó, carteira. ó, para quem quer ter uma base de metafísica para estudar psicologia, recomendo esse livro aqui, ó. Metafísica. É um manual básico de metafísica aristotélico-tomista. Os autores são Tomás Alvira, Luiz Clavel e Tomás Meleno. Né? Cara, é extremamente didático. Tá? Para quem nunca estudou, é excelente. A linguagem é simples, é clara, obviamente não é mastigado. A pessoa vai ter que ler, vai ter que exercer, né, a sua reflexão, usar a sua razão, mas não é algo hermético, né? É bem acessível. Outras recomendações também são no mesmo tópico. Esse aqui, Metafísica Antiga e Medieval. Isso aqui é uma história da metafísica, bem com um resumo histórico da metafísica desde a antiguidade até a Idade Média, que foi quando a metafísica atingiu seu auge. Tá? Esse outro aqui, um curso sistemático do Aniceto Molinaro, né? Também é um livro excelente. É um curso mais aprofundado do que esse. É mais profundo do que... Não é, quer dizer, não é que é mais profundo. Ele é mais... Como é que eu vou dizer? Ele é menos acessível, digamos assim, a linguagem, mas também é um bom curso. Tá? E esse outro aqui, do mesmo autor, do Aniceto Molinaro,
léxico de metafísica, ele é um dicionário, né, de termos metafísicos, termos usados na metafísica, né, e que esclarece o sentido desses termos, e ele serve justamente de apoio a esse curso sistemático. Tá? Recomendo a leitura desses 4 livros. Agora, em psicologia atomista, deixa eu ver aqui, não está aqui acessível à minha mão, mas eu recomendo os dois livros do Martinha de Chavaria? Martinha Echevarria, né? O La Praxis, a Praxis da Psicologia Contemporânea e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás de Aquino. Esse aí é um manual de psicologia atomista. É um calhamaço assim, mas é a Bíblia, né? O outro é o Correntes de Psicologia Contemporânea. Né? Esse Correntes, inclusive, a tradução é minha. Eita, é sério? Tá lá em É, casa, vou começar a ler. não, eu trabalho com tradução. Né? Olha aí. É um livro excelente também. Esse daí já é uma história da psicologia e vai. Quer dizer, não é uma história da psicologia, ele vai expondo, né, as diversas correntes de psicologia contemporânea e fazendo um cotejamento, né, dessas psicologias com a psicologia tradicional aristotélico-tomista. Que mais? Tem alguns outros livrinhos, né? Tem o de Aristóteles a Freud, esse é meio que uma história da psicologia, só que ele é um excerto, ele é um extrato de um capítulo do Da Praxis. Lapraxis, tá? Rudolf Tem um Allers, outro você acha também que que eu também é bom? traduzi, tem um Você outro acha também que que eu traduzi do Octávio Derisi, Filosofia Moderna e Filosofia Tomista. eu tenho É uma também? comparação, Tá na pilha para eu da ler. filosofia moderna com a filosofia tomista. É muito bom também. Olha, então a honra então agora é em dobro, porque livros que estão na minha pilha de leitura foi o senhor que traduziu. O senhor acha que Rudolf Allers também é acessível? O Rudolf Allers, ele foi professor Adler. do Viktor Frankl. Ah, Né? é. Ele não era um tomista de estrita observância, mas ele tinha uma base filosófica muito mais sólida que o Viktor Frankl. Né? E é um bom autor, eu recomendo. Inclusive, também acabei de entregar uma tradução do Allers para o Centro Dom Bosco. Né? Tá vindo coisa nova então? Vai vir coisa nova, do Olha aí, autoaperfeiçoamento. Vai vir coisa nova olha aí, aí, do Allers. coisa boa. E vai vir outros livros também. Agora acabei começando. Não vou contar o que eu estou traduzindo agora, É, mas. ó o furo aqui, ó o furo no podcast aqui, ó. Exatamente, não vou contar o que eu estou traduzindo agora, mas é algo inédito também, que ainda não existe em português, Perfeito. Professor, na área de psicologia atomista. tem um novo agora que lançou também na Centro Dom Bosco, que é o sobre toque e escrúpulos, eu acho. Do Hordan Abud, né? Sim. Sobre escrupulosidade, né? Isso é mais para alguém que já Toque está e na psicologia escrupulosidade. atomista, né? Que segue como É, abordagem. é uma, é uma, uma outra vertente da psicologia atomista que se chama psicologia realista. É uma vertente mais voltada para a área clínica, para a prática clínica da psicologia atomista. Né? A psicologia atomista clássica, digamos assim, do Echevarria, ela tem um caráter mais teorético. Né? Ela é mais um arcabouço teórico da psicologia atomista do que propriamente um conjunto de diretrizes práticas para aplicá-la na clínica psicológica. Isso aí é algo que, inclusive, está se desenvolvendo. Né? Sim. Ainda existe uma certa insuficiência nessa área de publicações acerca de como a psicologia atomista deve ser aplicada na prática. É algo que está sendo desenvolvido conforme os psicólogos tomistas vão se formando, vão aprendendo, vão aplicando os princípios na sua vida prática, então aí eles vão registrando e aos poucos, né, digamos assim, um método de psicoterapia de base tomista vai aparecendo. O doutor Rafael de Abreu, ele já mantém essa prática clínica, né? Foi o primeiro psicólogo tomista que eu conheci. Vai estar aqui daqui a um tempo, ele está ele tá dando muitas aulas, mas vai estar aqui no futuro. E acho que Ética Nicômaco também, de Ânima, talvez. Sim, são livros fundamentais, né? Tipo, é claro, esqueci de mencionar os clássicos, né? Você tem a Ética Nicômaco, de Aristóteles, o De Anima e os comentários,
de Santo Tomás, o comentário à Ética e o comentário ao De Anima. E também o Questões Disputadas sobre a Alma. Não está aqui comigo, eu não sei onde é que está. Está lá em cima, não tem como pegar. Questões Disputadas sobre a Alma, né, do Santo Tomás, editado aqui no Brasil pela Realizações, pelo professor Sidney Silveira. Né? Professor, quero agradecer de todo o coração. Me sinto muito honrado de tê-lo aqui. Nem se preocupe que eu vou chamá-lo mais vezes, eu ainda vou incomodar bastante o senhor. Quero trazer, já estou pensando aqui com 2 tópicos que eu quero conversar mais com o senhor. E o Ótimo. pessoal ignora o gato fazendo barulho ali. O senhor pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. O tempo é todo seu agora. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de falar no seu podcast. Gostei muito do convite. Me senti honrado, lisonjeado de ter sido convidado. Né? Eu não sou nenhum grande expoente no assunto, eu sou só uma pessoa que estuda. Né? O meu trabalho com tradução e eu gosto muito desse assunto, estudo por conta própria. Eu não sou formado em psicologia, eu sou formado em direito, nem atuo na área, mas a minha formação de base não é em psicologia, mas é um assunto que sempre me despertou interesse, eu sempre gostei de estudar filosofia, psicologia, metafísica, sempre gostei muito de estudar esses assuntos. Hoje eu vejo a importância desses assuntos, acho que todos deveriam estudá-los. Eles foram muito importantes na minha vida, para a minha formação intelectual e para a minha formação moral, inclusive. Né? Esses conhecimentos me deram um norte muito grande na vida, me ajudam muito a tomar decisões na vida. As pessoas às vezes acham que não. Assim, por que ficar estudando sobre ato e potência, forma e matéria, substância e acidente? Para que isso serve? Bom, além de você compreender a realidade, tudo isso serve para você tomar melhores decisões na prática, né? Sobre como você vai guiar a sua vida. Eu me sinto lisonjeado de ter sido convidado, espero, já antecipo que aceito, né, os próximos convites. Quiser Muito convidar, obrigado. estamos aí disponíveis. Tá? Vamos fazer outras lives, certamente. E queria agradecer ao público também, né, ter ouvido, parado para ouvir, porque esse é um assunto, de fato, espinhoso e que muitas vezes as pessoas desprezam e até desprezam e deixam de lado, não tem muita paciência para ouvir, acham que não serve para muita coisa, mas é fundamental. Perfeito. Professor, muito obrigado, Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado também a todos que estaram até aqui. Deus abençoe vocês, abençoe seus estudos e até a Deus próxima. abençoe vocês também.